É só vitória, é só vitória. Quando o crente ora e pede a Deus, é só vitória. Ó meu irmão, não sei o que está passando, sei que a luta é tão grande. Ali, olha, o capítulo 7 de Gênesis, o capítulo 7, versículo 1, vai falar exatamente sobre a arca. Capítulo 7, verso 1 diz assim: depois o Senhor Deus disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que fez o que é certo. Amém, queridos? Olha, a palavra de Deus depois disse Deus: entra na arca, tu e a tua casa, disse a Noé. Depois de quê, amado? Depois então disse Deus, tá? Por que Deus fala? Porque a palavra de Deus vem dizendo: depois disse Deus, entra na arca, tu e a tua casa, né? Por que Deus fala assim? É porque Deus, uma certa feita, ele olhando para o mundo da época de Noé, na dispensação da consciência, o povo já tinha vindo de uma dispensação muito boa e que não valorizaram, que foi a dispensação da inocência do tempo de Adão. Eles viviam muito bem no jardim do Éden, mas por fazer o que não era certo, né, pois não fazer o que é certo, e foram expulsos do jardim do Éden por causa do pecado, porque não fez aquilo que Deus havia dito que era para fazer. Por eles não ter cumprido ali a palavra de Deus, não ter praticado ali a palavra de Deus, não ter feito o que era certo, então eles foram expulsos do jardim do Éden, passando agora a padecer, a sofrer na dispensação da consciência. Deus deixou eles livres para eles fazerem o que bem eles entendessem, porque já que eles queriam viver nos seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, aí Deus abre um espaço para eles viver do jeito que eles bem queriam. É por isso que aquela dispensação era chamada de dispensação da consciência. O homem vivia pela sua consciência, tá? E não havia nenhuma disciplina por parte de Deus. O homem ficou à vontade para poder viver da forma que ele bem queria viver, porque na dispensação da inocência, Deus deu para eles a determinação que eles deviam fazer, o que eles não deviam fazer. Mas eles não quiseram obedecer a Deus e por essa razão pecaram. E na dispensação da consciência, aí sim, eles estavam livres, né? Deus deixou eles à vontade para eles fazerem o que quisessem. Se eles quisessem servir a Deus, eles estavam livres para poder adorar a Deus. Só que Deus não deu nenhuma exigência para eles ali, já que queria viver à vontade, então viva à vontade. Só que um dia, aquela dispensação, ela ficou tão terrível, tão mergulhada no mal, no pecado, a situação ficou tão caótica que a palavra diz que cheirava mal diante das narinas de Deus o pecado daquela população. Mas Deus, ele contempla entre aquela nação, aquele povo que ali estava, Deus contempla um homem chamado Noé, né? Um homem chamado Noé. E quando Deus olha para ele, ele não estava como os outros estavam. Noé estava diferente. Noé estava com uma visão completamente diferente daqueles que ali estavam. Noé estava com um pensamento completamente diferente do pensamento daqueles, porque Deus conhece o pensamento do homem. Então o pensamento de Noé, a visão de Noé, o comportamento de Noé, a vida de Noé, da sua família, era completamente diferente daquela dispensação. Então Deus viu um único homem ali que não se deixou se levar pelo pecado, as orgias que aquela dispensação estavam vivendo. Foi quando a Bíblia diz que Deus fez uma proposta para Noé. Disse: Noé, olha, eu tenho te encontrado fazendo as coisas certas.
E agora, Noé, faça para mim, faça uma arca, né? Faça uma arca. Naquele tempo, segundo a Bíblia, não chovia, não caía, não chovia naquele tempo. Simplesmente um orvalho brotava da terra, surgia da terra, então vinha as árvores. Não chovia naquele tempo. O povo não conhecia a chuva, o povo não conhecia dilúvio. Mas Deus disse para Noé, Noé, faça uma arca, porque vai vir um dilúvio aí, e aqueles que não tiveram na arca, eles serão mortos. E a Bíblia diz que Noé foi cuidar em fazer essa arca. E Deus deu a metragem para ele, você faz com 50 de largura, com 30 de altura, você faz com madeira de acácia, você coloca uma janela em cima, uma portinha do lado. Deus deu todas as instruções para Noé. E a Bíblia diz que Noé vai fazer aquela arca. E quando Noé está fazendo aquela arca, automaticamente, né, as pessoas não acreditavam no que ele estava fazendo, se aquilo um dia ia servir para alguma coisa. É como hoje, as pessoas às vezes não acreditam, as pessoas às vezes hoje, elas às vezes até desprezam, né, quando vê as pessoas se dedicar ao Evangelho, se dedicar à evangelização na igreja, servir a Deus. As pessoas às vezes, muita gente, né, às vezes até despreza, assim como naquele tempo, né? Só que Noé não foi ver o desprezo, Noé não foi ficar preso nas críticas, no que o povo estava falando, porque ali foi uma grande repercussão. Ninguém ainda havia feito uma arca ali. Ninguém saiu com uma conversa ali que um dia ia chover. Ninguém tinha falado naqueles tempos que haveria de acontecer o dilúvio. Ninguém haveria falado, não tinha falado ali que tinha que entrar na arca para poder ser salvo. Então, essas coisas que Noé estavam fazendo e falando ali, isso aí para aqueles que estavam ouvindo, isso aí era uma coisa banal. Mas Noé, ele insistiu no seu propósito. E a Bíblia diz lá no capítulo 7 que assim como Deus mandou ele fazer, da forma que Deus mandou ele fazer, ele o fez, né? Então ele fez tudo da forma que Deus falou que era para ele fazer. Ele fez a arca com 50 de largura, 50 côvados de largura, com 30 de altura. Ele colocou a porta, ele fez a janela, ele colocou a madeira certa, ele trabalhou, fez tudo quanto o Senhor mandou ele fazer e da forma correta. Deixa eu falar algo para você, para nós encerrar. Eu quero dizer para você, o que você está fazendo para salvar você e a sua família? O que está dentro do projeto de Deus, que Deus já vem falado para você, e você já sabe a metragem dessa arca, você já sabe tudo quanto tem que fazer para você ser salvo, você e a sua família. O que você está, em que você está fazendo, o que você está praticando, o que você está trabalhando nesse projeto de salvação? Tem pessoas que elas não se preocupam, tem pessoas que estão por aí que em vez de fazer, de construir alguma coisa para a sua vida, para a sua família, às vezes até é contra, às vezes até desprezam, às vezes até criticam quem está fazendo a arca, quem está lutando, quem está trabalhando para que a sua arca seja pronta, que a sua família seja salva, né? Quantos esposos, a esposa está lutando em prol da sua arca, em prol da sua salvação, em prol dos seus filhos, e eles são contra que a esposa ela seja uma mulher dedicada, ela seja uma mulher crente, ela seja uma mulher que esteja na igreja, que esteja no círculo de oração. Quero dizer uma coisa para o senhor: essa mulher ela está trabalhando na sua arca, ela está aprontando a sua arca. E o que você está fazendo em prol da sua salvação, em prol da sua família? Né? Noé, juntamente com a sua esposa e seus filhos, foram fazer a arca. Eles foram fazer, e não foram fazer a arca de qualquer jeito, né? Porque para adquirir a salvação não é do jeito que a gente pensa, é do jeito que Deus falou, é do jeito que Deus fala. E a Bíblia diz que assim, da forma que Deus falou, Noé foi fazer. Ele não colocou duas janelas, porque Deus disse que era somente uma janela, ele não colocou duas portas, ele não fez uma metragem maior. Não, Noé fez, a Bíblia diz
que fez tudo certo da forma que Deus havia falado. O que você está? Você está trabalhando na arca da salvação? O que você está fazendo em prol da sua vida e da sua família? Em toda aquela dispensação está Noé trabalhando, né? Trabalhando para poder se manter, para poder viver, mas trabalhando também em prol da salvação, em prol da sua família, em prol de uma arca, a qual ele nunca tinha visto, mas Deus falou. Se Deus falou, ele foi fazer o que Deus havia falado. Então, você, mulher, que o marido é crente, e por que você também não pega a mão no arado e vai ajudar a fazer essa arca? Você, filho, né, que às vezes estão por aí, né, o pai está na igreja, a mãe está na igreja, e você tomou outro rumo. É hora de pegar também junto com eles, porque a hora do dilúvio, agora não é dilúvio, é arrebatamento da igreja, você possa estar pronto, você possa estar preparado, você possa estar atento também para poder entrar nessa arca da salvação e subir para poder encontrar com o Senhor nos ares. Temos que fazer alguma coisa, e a palavra do Senhor está diante de nós, né? A palavra de Deus, ela está em todos os lugares. É a informação de como nós devemos construir a nossa arca para que possamos ser salvos. Aqui está a palavra, aqui está a informação, aqui está as metragens, tá? Aqui está o produto, a matéria que devemos construir a nossa arca, a nossa salvação. Mas nós temos deixado a palavra de lado, tem seguido aí os nossos caminhos, não tem tido a preocupação de fazer aquilo que Deus falou para fazer, para que um dia possamos ser salvos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda é tempo de construir a arca, ainda é tempo de se preocupar em prol da sua família. Então tem que fazer alguma coisa, e esta responsabilidade está sobre os ombros daquele que é o representante do lar. A salvação, ela é individual, mas o representante do lar, ele está sobre os seus ombros, levar a família em direção à construção dessa arca, conduzir essa família para dentro dessa arca. E essa família Deus te deu, e Ele não quer que a sua família se perca, nem a sua família, nem você. Então começa hoje a construir uma vida espiritual, começa hoje a construir essa arca espiritual, porque um dia a trombeta de Deus vai zoar, e quando a trombeta zoar, é a hora de entrar na arca. Cadê a arca? Cadê o que eu fiz, o que eu preparei? A palavra que era para mim estar com ela, eu deixei e não vivi aquela palavra que o Deus de Israel, o Senhor Deus, disse que era para mim fazer, para mim obedecer, para mim praticar, e eu deixei simplesmente de lado. Eu quero dizer uma coisa para você: a hora está chegando, e assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Quem se preparou, quem construiu uma vida espiritual em Deus, esse, a Bíblia diz que ouvirá o zoar da trombeta. Eu quero convidar você para construirmos essa arca, para que possamos ser salvos. Jesus, Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. E antes que isso aconteça, se preocupa com a palavra de Deus em obedecê-lo. E a Bíblia diz, Deus vai dizer para Noé, então depois dessas coisas, depois que Noé tinha preparado a arca, depois que Noé tinha construído a arca, depois dessas coisas, disse Deus a Noé, eu tenho visto que tem feito certo no meio de uma geração perversa. Portanto, entra tu e toda a tua família na arca. Noé foi salvo e a sua família, porque ele fez o que era certo, ele fez o que era para fazer. Ele obedeceu a palavra, ele cumpriu a palavra, ele deixou a palavra se cumprir na sua vida e obedeceu a voz de Deus. Foi diferente de Adão no Jardim do Éden. Meus queridos, que nossa família não seja como a família de Adão, mas seja como a família de Noé. Portanto, faça o que diz a Bíblia, construa a sua arca, porque a hora está chegando e a sua família precisa de você tomar
iniciativa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Uma certa feita, Josué viu todos se afastando de Deus, as famílias se corrompendo, adorando outros deuses, se afastando do Senhor. Josué se levanta no meio daquele povo e diz assim: olha, se vocês quiserem sair, se vocês quiserem desobedecer a Deus, que vocês façam. Agora, eu e minha casa vamos continuar servindo a Deus, tá? Embora que o mundo desaba, mas que você não desista. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você, com a sua família, nessa arca, não será atingido, porque o Senhor está aprovando esta construção para a sua salvação.